Bom dia, pessoal, tudo bem? Como está o áudio? Estão me escutando? Bom dia, sim, tá bem bom. Beleza, pessoal. Então, sejam bem-vindos aí ao ano 2021, né? A gente já até trabalhou em 2021, mas vocês estão iniciando, então, agora a jornada aí do segundo ano, né, nos estudos aí de matemática, né? Desejo, então, para vocês um ótimo ano letivo, né? Que a gente consiga aí fazer um bom trabalho, tá? E que vocês possam ter descansado aí um pouquinho no mês de março, né? E agora a gente retoma então os nossos estudos. Beleza? Então, pessoal, para a gente iniciar, né, eu vou fechar minha câmera, né, para a gente ficar com a tela grande aqui para mim falar um pouquinho do plano de ensino. E aí vocês vão se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir falando durante a minha fala, tudo bem? Pessoal, sobre o plano de ensino, então, né, agora vocês já estão no segundo ano, acho que vocês já estão mais familiarizados, né, com o nosso sistema do SIGA. Né? Então, tudo que eu vou falar para vocês aqui vai estar disponível lá no SIGA, onde você entra na turma e vai em plano de ensino. Né? E aí você vai achar as informações de todas as disciplinas, né? Os professores têm um prazo aí de alguns dias para postar, mas todos os professores vão colocar esse plano de ensino que é o que a gente vai estudar em cada matéria, né, e como que vai ser estudada, as metodologias, avaliação, etc. Pessoal, sobre o conteúdo programático, né, a ementa do curso de vocês do segundo ano a gente vai começar falando da trigonometria no triângulo retângulo, que é a aula de hoje, que é estudar as razões trigonométricas, né, seno, cosseno e tangente. Depois a gente estuda, dentro da trigonometria, a resolução de triângulo qualquer, que aí vai entrar a parte da lei dos senos, lei dos cossenos, e depois ainda a gente vai estudar um pouquinho das funções da circunferência trigonométrica para entender como surgem as funções trigonométricas, que é a parte gráfica, o comportamento das funções, seno, cosseno e tangente, mas o foco maior vai ser em seno e cosseno, que vocês vão ocupar bastante, já devem estar ouvindo falar nas disciplinas específicas do curso. E aí, no segundo semestre, a gente vai. Até aqui a gente chega no primeiro semestre, tá? E aí, no segundo semestre, a gente vai falar das matrizes, determinantes, sistemas lineares, análise combinatória e probabilidade. Tá? Então, esses são os grandes assuntos que a gente vai estudar em matemática agora no segundo ano. Metodologia, pessoal, como que vão ser as nossas aulas, né? Então, primeiro vamos começar falando da organização, né? A nossa organização vai estar em 12 semanas, né? Então, vocês vão ter 12 semanas de aula de matemática, acho que vocês já estão familiarizados agora com esses termos, né? Então, são 12 semanas, e dentro dessas 12 semanas a gente tem 3 sábados letivos, né, para complementar a carga horária, onde a gente, nesses 3 sábados, vai ter aulas assíncronas, né, onde eu vou preparar material, videoaula, né, para vocês olhar sem ter web ao vivo, né. Então, nós vamos ter web conferência uma por semana, né, sempre, acho que depois eu vou falar um pouquinho ali do horário, sempre vamos combinar às 9, né? O conteúdo vai ser, então, através da web, né, onde eu vou fazer sempre a explicação, onde vocês vão poder tirar as dúvidas, basicamente o que a gente já vinha fazendo no ano passado, né? E as discussões em debates estão na sala virtual, né, através do fórum, ou pela webconferência. O que mais que a gente vai utilizar, então? Videoaula, livros, textos, né? Aqui isso, ó, a Cauana já pediu se vai ter uma apostila, tá? Esse ano não tem uma apostila, então vai ser por aula, né? Vai ser um compilado, né? Você vai juntando essas aulas e vai
Afinal, a gente até poderia formar uma apostila, mas eu não preparei uma para o ano inteiro como o ano passado, tá? Então, vai ser aulas semanais, né? Eu já fui postando lá no Siga, pessoal. Até o primeiro mês, acho que já coloquei aula 1, 2, 3. E provavelmente essa semana eu já posto a 4, tá? Daí seria um conjunto de aulas já tipo, por módulo de conteúdo, vamos imaginar assim. Tá, Cauana? Então, a gente vai utilizar de novo o Khan Academy, né, para fazer algumas atividades de exercício, algumas recomendações de vídeos, tá, apostilas. As aulas, então, semanais pela webconferência, então vamos marcar 9. Eu botei ali até as 11, né, mas provavelmente a gente vai encerrar antes, mas a gente vai ver como é que vai andando a aula, né. A ideia é trabalhar nos moldes do ano passado, né, onde eu fazia a explicação dos exercícios, né, e ficava online com vocês para vocês já iniciar a resolução da lista durante a aula online. Podemos seguir dessa maneira, pessoal? Alguma sugestão? Vocês acham que dá para fazer assim? Por mim, pode ser assim. Beleza. Pessoal, vou pedir manifestação de todos que coloquem no chat ali se sim, continuamos, tá? Eu vi alguns já colocaram, mas tem gente que não nem deu bom dia ainda. Pode escrever não também, se não concorda, né? Quer dar uma ideia, também a gente está aceitando as sugestões, beleza? E aí, recomendações, tá, pessoal? Algumas recomendações lá no Khan Academy também. Avaliação. Eu vou falar da avaliação agora e depois eu mostro lá no SIC a questão da organização. Acho que vale a pena dar uma retomada lá, né? Mas eu pensei da avaliação da seguinte forma, tá, pessoal? Fazer. Então, são 12 semanas, né? O ano passado a gente acabou fazendo sempre 3 provas, questionários no SIGA, mas a gente tinha uma outra organização no início do ano, né? E depois o ano passado também tinha mais uma semana de aula. Então, esse ano eu pensei em fazer da seguinte forma, tá? Apenas duas provas questionário no SIGA, prova 1 e prova 2. Então, uma na metade do conteúdo, né? E a outra mais para o final da disciplina, né? Do final do semestre. E o Khan Academy, então, também é avaliativo, como uma média das atividades, né? Então, fazer a média aritmética das atividades feitas por vocês, tá? Então, já mudando um pouquinho a dinâmica, não precisaria ter 100% dos acertos, né? Mas é claro, se você tem 100%, já vai ficar com nota 10, né? Porque eu vou fazer uma média aritmética das tuas notas, entendeu? Então, é melhor você refazer aquelas atividades que eu recomendar até ter 10, porque aí você garante uma nota já do Khan como peso 10. E as listas de exercício, tá? Então, a resolução das listas de exercícios feitas, então, no caderno. Então, a partir de hoje, vocês vão começar a fazer as listas no caderno e vão entregar, então, as fotos pelo Google Forms. Essa devolutiva, pessoal, eu estava pensando qual que era a melhor maneira de fazer, tá? E eu vou até conversar com vocês se vocês concordam, mas eu pensei da seguinte forma: vocês fazer todas as listas no caderno,
né, a partir da aula de hoje, sempre vai colocar a data da aula de hoje, lista 1, tá? E aí, no final, antes da gente fazer a prova 1, um compila, vocês vão juntar a lista 1, 2, 3 e 4. Aí eu peço para entregar as 4 listas de uma vez só. O que vocês acham? Para não precisar entregar toda semana, eu fazer o negócio lá, vocês têm que me enviar toda semana. Aí vocês acham que fazem no caderno, né? Não deixem acumular, é claro. E aí vocês vão ter 2 envios, tá? Um envio vai ser a 1, 2, 3 e 4 antes da prova. E depois mais um envio lá no final. Se vocês estão de acordo, a gente pode fazer assim, tá? Então, ótimo, vários colocaram que concordam. Então, podemos experimentar assim nesse primeiro semestre. Depois, se a gente vê que precisa mudar, eu também posso adaptar. Mas daí vocês vão fazendo no caderno, né? E daí depois, no final, vão tirar as fotos e montar um arquivinho lá, que nem vocês estavam fazendo no ano passado, no Word mesmo, né? Coloca o nome bem certinho. Depois eu posso passar as orientações. Mas o que é importante falar é que não vão deixando acumular, né? Porque a cada semana vai ter uma lista, vai ter tempo para trabalhar nela, né? Então, vão deixando tudo em dia, que é então no CAN, e as listas você já tem a metade da nota do semestre, tá? Aí vai ficar sempre as 2 avaliações para também ser estudado. Então, essa é a ideia para fazer tanto para o primeiro semestre quanto para o segundo semestre. A nota final, você já sabe nesse momento que é 7 para aprovação. Se não tiver 7, então vai para o exame, né? E aí tem aquela regrinha lá no final, que 40% é o primeiro semestre, 60% é o segundo semestre, né? Antes do exame é 7 e após o exame a média fica 5. E também tem que ter aquela questão da frequência, né, na disciplina em 75%. A bibliografia, né, então a gente tem os livros, né, do Dante, do Giovanni, né? Eu vou estar acabando trabalhando bastante, pessoal, com vocês, com um material elaborado, já com as listas de exercícios. Vou estar passando também materiais complementares, então acho que vocês vão estar bem, assim, com bastante material para estudar. Tá? Então, não seria necessário a gente utilizar mais o livro didático para matemática. O que eu vou fazer também para vocês é, conforme o conteúdo que a gente vai estar trabalhando, a gente vai começar também, quero começar a introduzir para vocês os livros digitais que a gente tem no IF, que o IF Instituto adotou uma biblioteca digital, né? Então tem vários livros de matemática, principalmente livros assim do ensino superior, mas alguns conteúdos eles batem também, tem livros para vocês do médio, né? Mas tem alguns conteúdos que eles são iguais, então eu posso indicar para vocês alguns livros complementares para dar uma olhada, estudar, fazer exercícios extras. Beleza? Pessoal, em relação até aqui do plano de ensino, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, sugestão? Acho que tranquilo, professor. Não é muito diferente do ano passado, né? Isso, é uma continuidade, né? Se vocês acham que você estava legal, né? Então, é claro que algumas coisas também a gente pode ir adaptando, mas se para vocês está bom assim, eu vou compartilhar a tela do SIGA. Eu acho que vocês já todos deram uma olhada, mas acho que vale a pena a gente dar uma... Eu mostrar aqui, ó, no SIGA. Alguém só me responde em áudio se está visualizando? Estamos sim, professor. Tá, obrigado. Eu vou botar aqui visualizar como aluno, que é a mesma tela que aparece para vocês. Tá, então a semana 1 foi semana passada, vocês tinham a palestra, né? Daí começa aqui, então, a matemática hoje, segundo ano, tá, gente? Eu acho que, assim, ó, vão se baseando em questão de datas e semanas por esse cronograma, tá? Então, aqui eu sempre vou tentar atualizar e ir mudando esse aqui se a gente mudar alguma coisa, tá? Então, ó, na semana 1 teve a palestra. Na semana 2 é hoje, a gente vai estudar trigonometria no triângulo retângulo. Na mesma semana 2, ó, nesse sábado, a gente já tem um sábado letivo do dia de hoje, da terça de manhã. Tá? Então, eu já coloquei materiais que vou mostrar para vocês para o SIGA. Então, vocês vão trabalhar em cima do SIGA, né? Vão assistir vídeo, vão resolver algumas questões em cima da plataforma, sem ter web, tá?
Então, semana 3, lei dos senos, semana 4, lei dos cossenos, semana 5, ó, 4 de maio, a gente já faz uma revisão. Então, aqui já vão ter 4 listas, né? Ó. Serão a lista 1, lista 2, lista 3 e lista 4. E no dia 11 de maio, então, a gente já tem a primeira avaliação lá pelo SIGA, que vai cair esses conteúdos da trigonometria, seno e cosseno, tá? A lei dos senos e dos cossenos. Depois vai vir a parte da circunferência e das funções, tá? Então, aqui ainda eu não postei nada ainda, então aqui ainda eu posso adaptar alguma coisa desse cronograma. O que eu quero dizer para vocês é fiquem de olho sempre nesse inicial aqui, que eu mudo aqui em cima, você já fica visível o que vai estudar em cada aula. Então, em relação às 4 aulas aqui, ó, triângulo, retângulo, a aula do sábado, a lei dos senos e a lei dos cossenos, isso aqui eu já postei, tá? Vou mostrar agora para vocês, onde vocês enxergam, ó. Então, aqui tem a aula que a gente vai estudar hoje, as razões trigonométricas, né, o seno, cosseno e tangente, recapitular, depois eu vou explicar a aula, né, o que é o oposto, adjacente, hipotenusa, né, então aqui está o horário da aula, da web, né, o que a gente vai estudar é o triângulo, retângulo, participar da web, o conteúdo vai ser explicado, vocês vão resolver a listão de exercícios, né, sempre vão usar o fórum para tirar as dúvidas, né, então tem aqui sempre o nosso horário. Aqui eu acho que ele não está linkado, mas vocês já estão conseguindo achar a web, né? Eu posso melhorar isso aqui e colocar ele como link depois, tá? Aí eu pensei em organizar o material assim, né? Da aula assim. Então sempre vai ter uma leitura obrigatória, que é o slide da aula, que é basicamente como se fosse a apostila de vocês do ano passado, né? Mas vai ser por aula. E atividade, então, sempre vai ter uma lista de exercício por aula e vou recomendar alguns materiais complementares, tá? Então, aqui você vai clicar nos links, aqui tem do CAN e, por exemplo, aqui teria do fórum para tirar as dúvidas. No sábado, o que vocês vão fazer no sábado? Já vou dar uma orientação para a aula do sábado, ó. Nesta aula a gente vai continuar, vai dar uma revisada no que a gente vai estudar hoje. E vocês vão assistir o vídeo 1 para revisar o conteúdo que a gente vai ver hoje. E eu quero que vocês copiem, então, no caderno os exemplos do vídeo 2. Então, vai ter aqui o vídeo 1 para recapitular o conteúdo que a gente aprendeu hoje. E o vídeo 2 com a resolução dos exercícios. E vou recomendar uma atividade no CAN para fazer sobre o assunto da aula de hoje, né, e da aula de sábado, que é o mesmo assunto, na verdade, só são mais exercícios que eu vou recomendar. Então, uma recomendação aqui. Depois a gente pode conversar um pouquinho do CAN para ver se está todo mundo logando ele certinho, se lembra ainda do e-mail que cadastrou para ficar o registro, né? Eu não vou criar uma nova turma em relação ao CAN, tá? Porque a gente vai usar a mesma do ano passado, eu só renomeei ela. Se vocês entrarem, já vão ver que está aparecendo no segundo ano. Então, para a semana 13, eu já coloquei também o material do que a gente vai estudar. Então, tem a aula, tem a lista. A semana 4, a lei dos cossenos. Então, tem aqui a orientação para a aula, tem a web, a aula, a lista. Aqui uma questão que eu vou recomendar do CAN, né? E aí vai vir, então, depois, durante essa semana ou na outra, até o final do mês, aqui também já vou ir elaborando o material ainda da revisão. E aí eu vou postando para vocês. Vamos parar de compartilhar aqui. A Cauana tinha caído. O pessoal, em relação, estava funcionando certinho? Conseguiram ver tudo? Sim. Beleza. Então, tá bom. Então, eu já mostrei para vocês o material lá. Então, a ideia, pessoal, agora é a gente ir para o conteúdo, tá? Deixa eu vou carregar aqui a apresentação da aula. Então, vamos começar a falar das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então,
Antes de eu começar a falar, quando eu falar razões trigonométricas, quando vocês ouvem as palavras cateto oposto, hipotenusa, adjacente, hipotenusa, cateto oposto, adjacente, deixa eu abrir uma enquete aqui. Vamos lembrar como é que faz uma enquete. Eu quero que vocês respondam sim ou não quem já estudou esses assuntos lá no ensino fundamental principalmente, né? Ou que já viu falar dos termos, né? Mas acho que no ensino fundamental a maioria das escolas trabalham com seno, cosseno, né? Cateto oposto, hipotenusa. Vão respondendo ali na enquete, daí eu coloco quando todos responder. Você já trabalhou com esse conteúdo, né? Seno, cosseno, cateto oposto, hipotenusa, adjacente, essas palavras. Tem 6 alunos que não estão escutando, né? Só estão com... Vou parar a enquete, tá? Não tem... E vou publicar. Tá, então aqui, pessoal, resultado, ó, 85%, né, já tinha ouvido falar. Tá? E resposta não, 15%. 2 alunos que não tinham ouvido falar sobre esses assuntos. Então a gente vai voltar aqui. Então, pessoal, o que a partir de um ângulo, né? Quando a gente tem um triângulo retângulo, né? A partir de o que é um triângulo retângulo, né? Primeiro, como que eu sei que um triângulo ele é retângulo? Porque ele tem um ângulo reto, né? Aqui ele tem um ângulo de 90 graus. Então, a partir de um ângulo, né? Então, por exemplo, eu estou olhando aqui sempre a partir do ângulo A, né? Então, eu poderia representar esse ângulo A com um chapéuzinho em cima. Então, a partir desse ângulo A, eu consigo enxergar um cateto oposto, né, que vai estar sempre na frente deste ângulo, então esse é o oposto. O que está do lado é o adjacente, e o que está na frente do ângulo reto é a hipotenusa. Então, o cateto oposto também daria para representar por CO, cateto oposto, né? E a hipotenusa poderia ser só pelo H. Hipotenusa. Então, a razão entre o lado do cateto oposto pela medida da hipotenusa chama-se seno do ângulo. O que é o cosseno? É a relação do cateto adjacente, poderia chamar assim, ó, CA, pela medida da hipotenusa. E o que seria a tangente do ângulo? Seria a razão entre a medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Em relação a esses conceitos de identificar no triângulo retângulo a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente, ok? Ou, vamos fazer uma outra pergunta. Alguém ficou com dúvida a partir de um ângulo, identificar quem é o oposto, quem é o adjacente e quem que é a hipotenusa? A hipotenusa, pessoal, sempre vai ser enxergada ela a partir do ângulo reto. A partir desse ângulo reto, você identifica naquele lado como a hipotenusa. Tá? A hipotenusa sempre é bem fácil de identificar porque você olha o ângulo reto e identifica a hipotenusa.
Aí, a partir do ângulo que você vai definir quem é o oposto e adjacente, tá? Então, você tem que cuidar, a partir deste ângulo, o oposto é esse e adjacente é esse. Porque se eu quisesse marcar agora um outro ângulo lá em cima, o oposto estaria aqui embaixo, não o adjacente. Aí aqui seria o adjacente e a hipotenusa seria o mesmo, tá? Vamos ver mais um. Quando a gente trabalha com a trigonometria, tem uma tabelinha muito importante de umas razões trigonométricas do seno, cosseno e tangente de alguns ângulos, são chamados ângulos notáveis, que é 30, 45 e 60. Vamos entender essa tabelinha. Essa tabelinha diz assim, que o seno do ângulo de 30 graus é 1/2, que o seno do ângulo de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2, que o seno do ângulo de 60 é raiz de 3 sobre 2, que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que o cosseno de 60 é 1/2. E assim continua. A tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, cosseno de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. O que a gente vai trabalhar agora é mostrar para vocês de onde surgem esses valores da tabela, né, aplicando as razões trigonométricas. Tá? Alguma dúvida aqui, pessoal, para fazer a leitura na tabela? Acho que tá tranquilo. Tá. Pessoal, sobre os exercícios, então, assim, quando vocês vão trabalhar com o exercício das minhas listas, vocês vão... vai dar sempre o exercício lá, dito. Se não falar nada sobre o ângulo de 30, 45 e 60, não foi dado esses ângulos, aí vocês vão usar essa tabelinha, tá? Vocês vão usar essa tabelinha para resolver os exercícios. Quando não vai usar a tabela, quando está escrito assim, ó, considere o seno de 30 igual a 0,5. Considere que o seno de 45 aproximadamente é 0,70. Então, quando tiver o decimal, e você usa o decimal, vai estar no exercício, né? Caso contrário, você vai usar essa tabela, ou ainda, tem alguns casos que a gente pode usar a calculadora para tirar essas razões, tá? Então, nós vamos começar a entender da onde que vem as relações trigonométricas para 30 graus, calcular o seno de 30. Então, nós vamos identificar a partir de um triângulo equilátero. Então, eu tenho um triângulo equilátero aqui. Eu sei que um triângulo equilátero, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, cada ângulo interno é 60. Aqui é 60. No momento que eu traço uma altura relativa aqui à base, eu vou dividir esse ângulo lá em cima de 60 em dois ângulos de 30. Então, aqui é 30 e aqui também é 30. Então, a partir desse triângulo aqui, eu consigo calcular os ângulos de 30 graus, né, e depois dos de 60. Tá? Eu sei que identificar agora, o que eu tenho que identificar? Vamos partir do de 30 graus, tá? Então, quem é que está na frente do ângulo de 30 graus? Essa medida aqui, ó. Toda essa medida é L, é a medida do lado. Quando eu pego a metade, eu faço assim, L dividido por 2. Em relação aos 30 graus, o que é o L dividido por 2? É a hipotenusa, é o cateto oposto ou é o cateto adjacente? Digita para mim lá. O que é em relação aos 30 graus o L dividido por 2? Cateto oposto, cateto adjacente ou hipotenusa? Em relação aos 30 graus. Vamos de novo. Ó. Em relação aos 30 graus, estou olhando daqui de cima. E aí, a partir desse 30 graus, eu vou olhar o que ele é. Ele é o que está na frente dele. É o oposto, é o adjacente ou é a hipotenusa? Estou falando dos 30 graus. Marco. A partir dos 30 graus, eu olho para baixo. O L sobre 2. O L sobre 2 é o quê? Oposto, muito bem, ó. Vários começaram a colocar aqui, ó. Então, esse L sobre 2 é o cateto oposto, vamos chamar assim, ó. Cateto oposto.
Tá? Vamos trocar de cor agora. Aqui vamos pegar a cor vermelha. Agora vou pegar em relação ao ângulo reto, né? Em relação aqui aos 90 graus, quero descobrir quem que é o L. Essa medida aqui é quem? Hipotenusa. A Cauana colocou hipotenusa, hipotenusa, muito bem. Então vamos chamar aqui de H. Hipotenusa. O que que vai sobrar para o H? Adjacente. C, A, cateto adjacente. Beleza, né? Deu uma travada, mas nos primeiros a gente vai se confundindo, mas depois vocês vão se achando, tá? Então, ó, oposto, o do lado adjacente é a hipotenusa. O que que é o seno de 30? Então, vamos colocar aqui no lado uma colinha. Então, o seno de 30 é a divisão de quem? Cateto oposto, no taquinho azul, é o CO, por quem? Hipotenusa. Ó, o seno de 30 é o cateto oposto pela hipotenusa, e a medida do cateto oposto pela hipotenusa. Quem é que é o cateto oposto? O cateto oposto é L dividido por 2. Então, tá aqui, ó, L dividido por 2. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é L. Então, é L dividido por 2 pelo L. O que que eu tenho que resolver aqui? Você tem que resolver uma divisão de fração. Como que eu faço para dividir uma fração? Eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, debaixo desse L aqui tem 1. Então, fica 1 sobre L. L vezes 1 e 2 vezes L, eu vou cortar os L, ó. Corta este L, corta este L, 1 sobre 2. Então, o que que eu tenho aqui? Que o seno de 30 graus é igual a 1 meio. Então, o seno de 30 graus é igual a 1 meio. Ok para o seno de 30? Agora vamos olhar então para o cosseno. Vamos pegar aqui agora e vamos trabalhar nessa linha aqui, ó. Cosseno. O que que é o cosseno? Vamos trazer uma flecha aqui embaixo primeiro. O cosseno de 30 graus é quem? O cateto adjacente é o adjacente pela hipotenusa, confere? Cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Estou falando do 30 graus, então a hipotenusa está aqui e o adjacente está aqui. Então, quem que é a medida da altura deste lado? Né? Então, você poderia colocar assim, que o cosseno de 30 é a medida do H dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa é o L. Agora, essa medida da altura foi dada para nós aqui, que é a altura do triângulo equilátero. Então, a altura de um triângulo equilátero é dada pela fórmula L raiz de 3 sobre 2. Essa fórmula aqui, pessoal, L raiz de 3 sobre 2, você encontra ela por Pitágoras, tá? Então, se alguém tiver dúvida, né, ou se vocês quiserem depois que eu faça, eu posso até resolver com vocês. Eu posso indicar até um videozinho para vocês olhar Pitágoras, para enxergar essa dedução. Pode ser assim? Então, vocês conseguem deduzir, né, a partir de um triângulo retângulo, L sobre 2 é a altura. Por Pitágoras, a gente acha que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos trocar no lugar da altura L raiz de 3 sobre 2. Então, está aqui em cima agora. L raiz de 3 sobre 2, que é o cateto adjacente. Quem que é a hipotenusa? É L. Como que eu vou resolver uma divisão de fração? Então, uma divisão de fração você resolve copiando a primeira
Então, L raiz de 3 sobre 2 e multiplicando pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? É 1 sobre L. Agora perceba aqui que você tem L e L, cancela. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 fica raiz de 3 sobre 2. Pessoal, cosseno de 30 graus, tudo bem? Se ficou alguma coisa, sim, Amanda, posso repetir, ó. Sim, Cauana, já tá lá no siga os slides com a resolução, tá? Tem todo esse passo a passo aqui. Vou também disponibilizar depois esse vídeo, né? Sempre os vídeos eu posto também para vocês, daí fica essa explicação de novo, tá? Para a relação para vocês copiar, pode ser sim. Gente, o cosseno de 30 graus, então, ele é a razão. Vamos olhar aqui em cima. O cosseno sempre é o cateto adjacente pela hipotenusa. É o CA pela hipotenusa. O cateto adjacente é a altura do triângulo, né? Tá aqui, ó. É o H. O H grande é a medida do lado. Então, vai ficar H pequeno sobre E. Esse H grande, a gente pode enxergar que ele é o L vezes a raiz de 3 sobre 2. Essa é a medida da altura de um triângulo equilátero. E a fórmula aqui dividido pelo E. Essa medida aqui, L raiz de 3 sobre 2, eu descubro ela por Pitágoras. Eu posso achar a medida da altura em função do lado pelo teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa mais a soma dos catetos ao quadrado. Tá? Então, eu vou só colocar um parênteses aqui, ó. Se vocês aplicar a relação a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado, a gente acha a medida do h. A hipotenusa é L ao quadrado. Então, a minha letra não está boa, faz tempo que eu não faço mais. O outro é L sobre 2, tudo ao quadrado, mais a medida do outro lado, que é o h agora, ó, o h ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é aplicar Pitágoras. Esta fórmula aqui vai chegar, né, aplicando Pitágoras, a L raiz de 3 sobre 2. Desenvolvendo esse L ao quadrado, né, isolando o H aqui, tá? Eu acho que isso, eu não vou explicar esse passo a passo para não confundir muito, mas se vocês precisarem depois e querer que eu faça, eu posso fazer no final da aula, tá? Para achar o H. Para a gente voltar aqui, ó, então eu tenho L raiz de 3 sobre 2 sobre L. Então eu tenho uma divisão de fração. Como que eu resolvo uma divisão de fração? Usa a regra da divisão. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí então eu copiei, multipliquei invertido e cancelei os L. Por isso que o cosseno ficou raiz de 3 sobre 2. A Amanda que pediu para repetir. Ficou mais tranquila essa parte do cosseno? Ou você estava com a dúvida aqui para achar o Pitágoras, achar o L raiz de 3 sobre 2? Eu acho que eu vou dar uma dica para vocês. Colocam ali uma observação no caderno de vocês, ó. Apliquem Pitágoras, vai ficar como um teminho isso aqui, como um desafio para vocês fazer depois das listas, junto com a lista de exercício ali, ó. Como achar o valor do H, né? Aplicando Pitágoras. E a gente ocupa bastante L raiz de 3 sobre 2. Esse exercício vocês devem ter feito bastante lá no final, mas vale a pena, eu acho, fazer de novo, tá? E aí, se tiver dúvida, eu posso explicar
numa próxima aula, ou fazer um videozinho, ou indicar para vocês um vídeo também, né? Ok? Agora faltou... Eu vou limpar um pouco a minha tela para a gente falar da tangente, tá? Eu vou limpar a tela, agora vamos falar da tangente. O que é a tangente de 30 graus? A tangente de 30 graus é a medida do cateto oposto, embaixo, pelo cateto adjacente. Então, quem que é o oposto de 30 graus? É L sobre 2. Tudo pela medida do cateto adjacente. Quem que é o adjacente? É o H, que é L raiz de 3 sobre 2. O que eu tenho que resolver aqui? Tenho que resolver uma divisão de fração. Como que eu resolvo uma divisão de fração? Eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu tenho L sobre 2 vezes 2 sobre L raiz de 3. Vou simplificar o L. Corta L, corta L. Por que eu posso simplificar? Porque tem uma multiplicação. Então, eu vou ter... aqui eu tenho um 2 também, né? Ó, eu tenho um 2 multiplicando e um 2 dividindo. Vou cortar os dois também. Então, sobrou 1 em cima, raiz de 3. Quando eu tenho uma raiz embaixo multiplicando, eu posso fazer o quê? Racionalizar o denominador, né? Multiplicar por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Por isso, então, que a tangente de 30 graus vai ficar raiz de 3 sobre 3. Ok, até aqui, pessoal? Se tiver dúvida, pessoal, alguma partezinha já aproveita e pergunta, né? Não deixa acumular essas dúvidas, porque a web serve para isso, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Agora eu vou olhar para vocês para o ângulo de 60 graus, tá? Então, eu vou olhar para esse ângulo e agora eu vou fazer a pergunta. Essa medida H aqui é quem? Oposto, adjacente e hipotenusa. Muito bem, não. Eita. Em relação aos 60, Em relação a 60 graus. então é o oposto, não é? Cateto oposto. Isso, gente, ó, você vai olhar. Por isso que é importante a gente sempre olhar para o triângulo e fazer as flechinhas. Ó, agora estamos falando que é isso, tá? Alguém falou que achou que estava falando do de 30, Jackson. Não, vamos lá. Vamos falar dos 60 graus. Presta atenção aí, gente. Ó, 60 graus está aqui embaixo. E em relação aos 60, a altura é o oposto. O que sobra para o outro lado? Qual que é o nome para esse do lado aqui, ó? Adjacente. Cateto adjacente, né? Sempre o oposto adjacente vai estar um ladinho do outro. O que vai ser a hipotenusa? A hipotenusa é sempre em relação ao ângulo reto. Ó. Aqui está o ângulo reto, então o L aqui vai ser a minha hipotenusa. Beleza. Agora nós vamos trabalhar então a partir destes 60 graus. Então, seno de 60 graus, vamos olhar aqui em cima. Ó. Seno de 60 é a medida do cateto oposto, que é o H, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é o L. Então, eu tenho uma divisão de fração. Vou copiar a primeira, multiplicar invertido. Vou cortar o L e vai ficar, então, raiz de 3 sobre 2.
Lembra que o seno é a razão do cateto oposto pela hipotenusa. Quem que é o cosseno? É o cateto adjacente agora, ó. Adjacente pela hipotenusa. O adjacente é L sobre 2 sobre a hipotenusa. Então, copia a primeira, inverte a segunda, cancela, 1/2. Teu áudio não está funcionando. Tenta entrar de novo e sair, ou ligar e desativar ele, talvez. Eu lembro também que que ele tá gravando, tá? Então também depois, se tu perder alguma coisinha, dá para recapitular na gravação, tá? E ainda a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, pelo adjacente, L sobre 2. Então, vou copiar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Vou cancelar o L, vou cancelar os dois, porque está tudo multiplicando, então sobrou só raiz quadrada de 3. Então, tem que identificar para resolver isso, pessoal. Né? E esse exercício aqui ele é muito interessante, essa demonstração aqui, para vocês entenderem de onde surgem aqueles valores da tabelinha. Né? Então, estou explicando todos eles de onde vêm os valores do 30 a 60. Agora falta o de 45 ainda. Ok, pessoal, aqui? Agora vamos olhar então, pessoal, para o 45 graus. Então, para 45 graus, a gente vai estar trabalhando com um triângulo retângulo que ele surge a partir de um quadrado. Tá? Então, a partir de um quadrado, a gente acha um triângulo retângulo onde tem lados iguais, L sobre L e L, né? E a partir disso, também consigo determinar que essa medida aqui da hipotenusa é L raiz de 2. Essa medida vocês podem encontrar ela também por Pitágoras, tá? Se aplicar aqui Pitágoras, né, a gente consegue isolar essa medida aqui da hipotenusa, que é, na verdade, a diagonal de um quadrado. Sempre que tiver uma diagonal de um quadrado, é a medida do lado raiz quadrada de 2. Dá para fazer isso aqui, então, por Pitágoras. Qual que é o meu foco aqui? É identificar. Agora, vamos pegar esse 45 graus aqui de baixo, tá? E eu vou pedir para vocês, a partir desse 45 graus, quem é essa medida aqui do lado? Oposto. Muito bem. Viu que está clareando? Agora todo mundo acertou. Oposto. Cateto oposto. Quem é que é esse L aqui de baixo? Adjacente. CA. Cateto adjacente. E ainda falta nós identificar quem que é o L raiz de 2. Hipotenusa, o H. Então, adjacente, hipotenusa e CO. Muito bem, acho que né, depois a gente vai fazer mais exercício ainda, acho que vai clareando essa identificação. Perceba, pessoal, é bem importante vocês fazerem sempre o desenho, esquemar e escrever onde é cada um deles. Se você marca errado no desenho, aí não vai conseguir acertar a questão. Vamos pegar então e olhar o seno agora, tá? Então, o seno 45 é o cateto oposto, que é L, dividido pela hipotenusa, que é L raiz de 2. Então, aqui, pessoal, você tem uma divisão, né? Uma divisão direta, na verdade, né? Nem dá uma divisão de fração, que eu já vou simplificar esse L com esse L. E aqui sobra um 1, tá? Que foi um erro do livro. O 1 sobre raiz de 2. Na matemática a gente sabe que não é bom deixar
raiz quadrada embaixo, então a gente faz o processo de racionalização, né? Então, eu vou multiplicar pela raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Né? Qual o objetivo de racionalizar? É não deixar a raiz quadrada embaixo, né? Então, vai ficar raiz de 2 em cima, 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, o seno de 45 graus é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora eu vou olhar para o cosseno. O que é o cosseno? O cosseno é a medida do cateto adjacente. Então, quem que é o adjacente agora? É o L. A hipotenusa é L raiz de 2. Então, L com L cancela, sobra 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 é o mesmo de lá. Então, multiplicar raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo, ficou raiz de 2 sobre 2. E ainda nós temos a tangente. Quem que é a tangente? É o cateto oposto, L, pela cateto adjacente, L. Então, L sobre L, 1. Então, a tangente de 45 é 1. Vamos lá, deixa eu ver, o Matheus. A fim de curiosidade, você poderia fazer do seno cosseno com graus aleatórios? Assim, pegar outra medida de ângulo, sem ser 45, 30 e 60, Matheus. Isso. Tá, beleza. Eu acho que no próximo exercício, deixa eu ver a próxima questão aqui, Matheus. Você já não tem um exercício de um ângulo diferente. Isso, ó. Já temos aqui, Matheus, tá? Pode ser nesse exemplo, ó, 15 graus, tá? Pode ser? Vamos ver, ó. Um avião levanta voo, tá? Vamos resolver um exercício, ó. Um avião levanta voo em B, fazendo um ângulo de 15 graus com horizontal. Então, 15 graus, ó, você tem o desenho aqui, o avião está levantando o voo e está fazendo com a linha do horizonte 15 graus. Aqui a altura estará e qual a distância percorrida quando alcançar a vertical que passa por uma igreja A situada a 2 km. Então, eu tenho aqui o desenho de uma igreja que está situada a 2 km. Vamos transformar isso aqui em metros, tá? Então, vamos colocar 1.000 metros. E a pergunta é, qual que é a altura e qual é a distância percorrida pelo avião? Então, a altura é o x. A distância percorrida eu vou chamar de y. Então, vocês têm que observar aqui que vocês têm um triângulo retângulo, né? Em relação aos 15 graus, o que é o x? Cateto oposto. Oposto. Cateto oposto. O que é os 2.000? Adjacente. O adjacente. O que sobra para o y? Hipotenusa. Ficou claro, pessoal, tirar primeiro os dados oposto, adjacente e hipotenusa? Alguém ainda está com alguma dúvida? Ok. Agora, então, nós vamos olhar que a gente precisa, né? Então, agora, quando a gente vai resolver um problema, a gente não precisa sempre usar os três, seno, cosseno e tangente. Sempre a gente vai usar o 1 a partir do momento do que eu quero determinar. Vou começar dizendo que eu quero descobrir o meu x, tá? Então, se você quiser descobrir o teu x, é o cateto, você precisa, além do ângulo, de um número. Então, tu tem que usar a relação do oposto e hipotenusa. Tá? Então, agora que a gente tem que começar a olhar a partir de um problema dessa estratégia. Eu tenho o meu x, que eu vou descobrir. Até vou fazer aqui embaixo outro. Deixa eu ver se eu consigo puxar um triângulo. Lá não vou ter um triângulo retângulo, eu vou fazer um desenho aqui. Tá? Vou fazer esse desenho. Tá?
Então, a partir desse desenho, a gente tem aqui embaixo 15 graus. Eu tenho aqui isso aqui tudo mede 2.000. E aqui eu tenho o meu x, tá? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. A gente já identificamos antes, né, só para recapitular, que esse aqui é o cateto oposto e esse aqui é a medida do cateto adjacente, tá? Agora, o que eu vou perguntar para vocês? A gente estudou seno, cosseno e tangente antes. Qual delas que usa o oposto e o adjacente? Qual relação trigonométrica que usa o cateto oposto e o adjacente? É seno, cosseno ou tangente? Gente. Tangente, o Marcos disse, né? Ó, Vinícius, Cauana, tangente, tangente. Então, vocês concordam que a razão trigonométrica que ocupa o oposto e o cateto adjacente é a tangente. Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, em azul, que a tangente de 15 graus é igual ao x, que é o cateto oposto, dividido pelo adjacente 2.000. Agora, vocês precisam identificar quem que é a tangente de 15 graus. Como que a gente faz isso? Então, tem duas formas. Quando eu não tenho, né, o 15 graus não está na tabelinha, não é 30, não é 45 e não é 60. Então, vocês podem usar uma tabela das razões trigonométricas, que tem em qualquer livro de matemática a gente acha essa tabela, até posso depois indicar para vocês ou postar. Vocês podem até pesquisar na internet, acho que não preciso eu passar para vocês, mas dá para vocês usar a calculadora para tirar essa razão, tá? Então, vocês vão pegar a calculadora e vocês vão digitar tangente 15 graus. Tangente 15 igual. Depende da calculadora que vocês têm, tá, pessoal? Umas tem... Se é aquela calculadora que aparece no visor, aí vocês escrevem tangente 15. Vê se encontraram 0,2679. Todos fizeram mesmo? Estão testando? Ah, no celular? Tudo bem, pode ser no celular. 0,2679. Isso, vai ter mais casas. Isso, ótimo, Jordana. Vai ter mais casas, né? 0,2679 e continua. Tá. Muito bem. Ninguém encontrou outro valor, todo mundo achou mesmo. Muito bom. Primeira vez que acontece isso atual. Que nenhuma calculadora está desconfigurada. O que é a calculadora desconfigurada, tá, pessoal? Esse resultado que vocês encontraram, a gente está trabalhando em graus, tá? Então, a calculadora está na função DEG, tá? Se alguém encontrou outro valor e não falou, é porque a calculadora está na função rad, de radianos. Então, quando eu estou trabalhando com trigonometria no retângulo, no triângulo, então a gente sempre tem que estar com a calculadora no modo DEG, tem que estar aparecendo um D lá em cima, tá? Se alguém achou outro valor, ou no celular tem a opção também de configurar como RAD. Tá? Então, a gente não deve usar como RAD, senão vai achar outro valor e vai dar a conta errada. Tá? Então, a gente está falando de ângulo, está falando de graus, né? Estamos falando de graus. Então, tem que estar em DEC. Então, todas as calculadoras estão configuradas corretamente. Então, a gente vai continuar o cálculo. Então, eu coloquei aqui como aproximado 0,27, né? Vocês encontraram esse número, né? 0,26... 7, né? Então, a gente pode usar aqui um arredondamento. Então, olhando para a terceira casa decimal, ela é maior ou igual a 5. Então, eu vou aumentar aqui 0,27. O interessante também, se vocês usarem a calculadora, quando tem que tirar, também usando a calculadora, eu poderia usar todas as casas decimais, também ia dar certo, tá? Mas, via de regra, dá para a gente arredondar e vai ter uma resposta bem aproximada. Então, se eu pegar o 0,27 para isolar o x, eu vou multiplicar por 2.000. Então, multiplica lá, 0,27 vezes 2.000, 540, achei a medida do x aproximadamente. Ok para achar o x?
Agora vamos olhar para achar o y. Então eu vou botar o y aqui até... Deixa eu voltar essas minhas marcações aqui. Agora eu quero descobrir o y. Então, se eu quiser descobrir o y, eu já sei que o y é a medida da hipotenusa e eu já sei que os 2.000 é o cateto adjacente. Qual que é a razão trigonométrica entre hipotenusa e cateto adjacente? Cosseno, né? Então, é o cosseno. O cosseno é a medida do cateto adjacente pela hipotenusa. Então, nós temos que tirar o cosseno de 15, que é o cateto adjacente 2.000, pelo y. Tiram para mim lá o cosseno de 15 graus na calculadora. Zero 0,9659, né? Então, se eu olhar para a terceira casa decimal, posso arredondar para 0,97, né? Então, é isso que eu fiz ali no slide. Então, arredondando isso para 0,97. Tenho 2.000 sobre y. Eu passo o y para cá multiplicando. Então, eu tenho, na verdade, que isolar o y e vai ficar 2.000 dividido por 0,97. 2.000 dividido por 0,97. Então, divide para mim lá 2.000 por 0,97. 2.061,85. Né? E aí eu tenho ali a resposta aproximada de 2061,9. Pessoal, em relação a esse exemplo 1, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos fazer mais um, eu só preparei a demonstração e 2 questões, eu acho, hoje. E depois já vamos para a lista, tá? Vamos ver, então, o exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte, ó. Um navio navegando em linha reta passa sucessivamente pelos pontos A, B e C. O comandante, quando o navio está em A, observa um farol F. Então, o comandante está aqui, ele olhou lá e viu um F, farol F. E determina que o ângulo FAC, ó, essa simbologia assim, ó, FAC significa que o A é 30 graus. Então, o ângulo de 30 é no A. Após navegar 6 quilômetros, então ele está vindo do A até o C, então ele navegou 6 quilômetros. Até o ponto B, ele fica com um ângulo FBC, que mede 90 graus. Então, está aqui 90 graus. Calcule a distância em quilômetros que separa o farol F do navio quando este se encontra um ponto C situado a 2 quilômetros. Vamos de novo para a pergunta, ó. Calcule a distância em quilômetros que separa o farol F do navio quando este se encontra no ponto C. Então, o navio está no ponto C. Eu quero descobrir esta medida aqui. Vamos chamar isso aqui de X. O que eu preciso saber para achar esse X aqui?
Se eu tenho 30 graus aqui, eu tenho uma medida aqui, eu consigo achar essa medida aqui, né? Que eu posso chamar do BF, né? Então, se eu achar o BF e eu tenho uma medida aqui, eu já aplico o Pitágoras. Percebe que então está faltando essa medida aqui do BF? Vamos chamar esse BF de Y. Achando y, acha x, né? Ó, eu tenho um triângulo retângulo, aplico Pitágoras, achei a medida do problema. Para achar a medida do y, eu posso usar a trigonometria que a gente aprendeu. Então, eu tenho que identificar agora o que é o y em relação aos 30 graus. Oposto. Muito bem, pessoal. Agora vocês estão clareando. Ó. Cateto oposto. O que sobra para o 6? Adjacente. Opa. É o CA, cateto adjacente. E agora já vem a pergunta. Quando eu falo de oposto e adjacente, eu estou falando de qual razão trigonométrica? Que envolve cateto oposto e cateto adjacente. Tangente, né? Então, a tangente de um ângulo é sempre o cateto oposto pelo adjacente. Quem que é o cateto oposto? O cateto oposto é quem eu quero descobrir. Então, o BF aqui eu vou chamar de Y. Então, o cateto oposto é Y. O valor do meu cateto adjacente é o 6. Então, eu tenho Y sobre 6, que é o AB, né? Quem que é a tangente? Deixa eu ver. Eu já respondo para o Marco, tá, Marco? Então, quem que é a tangente de 30 graus? Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Lá da tabelinha, raiz de 3 sobre 3. O BF é quem eu quero descobrir, né? Que eu chamei de Y aqui, o BF. Dividido pelo adjacente, que é 6. Então, basta eu pegar esse 6 e passar para o outro lado multiplicando. Então, vou ficar 6 raiz de 3 dividido por 3, deu 2 raiz de 3. Então, o meu y mede 2 raiz de 3. Tudo bem até aqui, pessoal? 2 raiz de 3? O Marco fez a seguinte pergunta. Não sei se é do conteúdo, mas tem outra fórmula que pode ser usada para descobrir o y, usando o 6 e o 2. Existe também uma relação, né, não parecido com isso. Eu acho que tu deve estar falando, Marcos, deve estar lembrando dentro das razões, né, quando eu tenho uma divisão aqui com ângulo reto, tem como trabalhar isso aqui também com semelhança de triângulos, tá? Tem uma outra ideia que ocupa. Na prova do IF teve, eu acho que para vocês teve daí seno, cosseno e tangente. Eu acho que alguma coisa nesse sentido daí que teve na prova. Até dá pra gente catar essa daí da provinha de vocês pra gente dar uma olhada. Acha para nós depois, Marcos, se vocês têm aí, e manda uma foto para mim que eu posso mostrar ela e a gente dá uma olhada na próxima aula. Mas se tinha na prova no IF é quase certo que é do seno, cosseno e tangente, que é um conteúdo que sempre cai. Mas existem outras fórmulas também dentro da linha do seno, cosseno e tangente, que é umas outras, que tem umas razões aqui entre a altura, né, quando eu tenho um triângulo desse tipo, sim, tá? Agora, só para a gente terminar, então eu tenho aqui que o y é 2 raiz de 3, eu tenho 2, tenho um triângulo retângulo, aplico Pitágoras, né? Então, o quadrado da hipotenusa é o x ao quadrado, que você quer descobrir, que foi chamado de CF.
uma medida é 2 raízes de 3 e a outra é 2. Então, se eu elevo isso aqui ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Mais, então, vou botar aqui, ó, 12 mais 2 vezes 2, 4. Então, 12 mais 4, 16. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Né? Então, a resposta fica 4. Tudo bem, Amanda, sem problema. Depois fica a gravação, tá? A gente já está finalizando a questão do conteúdo. Tudo bem, pessoal? A2? Então, pessoal, agora vocês vão ter para resolver a lista 1 de exercício. Vou deixar aqui para vocês um pensamento. E aí, pessoal, qual que é a minha ideia agora, tá? A minha ideia, já vou, antes de eu parar a gravação, só para dar orientação para a aula, é vocês trabalhar com a lista 1 e eu ficar com vocês online aí para vocês ir tirando algumas dúvidas nesse início, até umas 10h30 ou até as 11, se vocês acharem necessário, tá? E aí, mais ou menos essa dinâmica aí das aulas. Só antes de você sair, tá? Eu quero pedir para vocês